Boa noite a todos. Estamos dando início hoje ao segundo dia do nosso curso de contratos, os contratos mais frequentes. Hoje quem fará a exposição é a doutora Josefa. Vou ler aqui o breve currículo da doutora Josefa Luzinete Fraga Maresch. A doutora Josefa é advogada, MBA, especialista em Direito das Sucessões, Notarial e Registral, presidente da Comissão de Regularização de Imóveis da OAB de São Bernardo do Campo, membro das comissões de Direito das Sucessões e de Direito Imobiliário, Notarial e Registros Públicos da OAB de São Bernardo do Campo, membro do Instituto de Direito Imobiliário, o IBRADIM. Doutora Josefa, a palavra é sua. Boa noite a todos. Quero, em especial, agradecer a doutora Fernanda Harwell, a Cíntia, como organizadoras, né, desse evento, que está sendo muito bom. Foi muito interessante ontem a palestra, né? A gente está revisitando aí temas que no dia a dia a gente está sempre se deparando com eles, e é importante essas releituras, né? Essas memórias, para que a gente possa, aqui e ali, sempre ir acrescentando um grãozinho a mais de conhecimento no nosso baúzinho. E hoje não pode, né, assim, deixar de ser também tratado de um tema bastante recorrente e bastante comum na vida de quem lida com o direito imobiliário, né, como um todo. E ontem a gente, então, trabalhou essa questão do compromisso de compra e venda, hoje trabalhando com a doação, amanhã com a locação, e assim a gente vai ficando bem mais familiarizado, mais íntimo mesmo, por assim dizer, com o direito imobiliário. E importante também essa iniciativa da Comissão de Direito Imobiliário Notarial e Registral, porque traz também a oportunidade para que cada um de nós aqui possa até rever, né, as nossas preferências, de repente optar por algum segmento de especialização mais específico, e à medida que a gente vai tomando contato com esses institutos, você vai se identificando, né? Eu realmente me adapto melhor a essa questão da gestão da locação ou da elaboração de contratos, através de um trabalho de uma due diligence, ou mesmo, né, na elaboração da consultoria para o cliente, no estudo de caso, e eu acho isso, assim, bastante eficiente, para que a gente possa, no nosso dia a dia, se sentir o mais confortável possível com o trabalho que a gente faz, porque isso é indispensável. Nós realmente, eu entendo, não devemos trabalhar só pelo dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. Antes de mais nada, a gente precisa estar se sentindo bem com o nosso trabalho, para que a gente não se canse muito com ele, porque no dia a dia é complicado, é desafiador. E assim, para facilitar, obviamente, né, essa nossa relação mais confortável com o trabalho, um dos requisitos é o conhecimento. Na medida em que a gente tem o conhecimento, tem um controle sobre o instituto, a gente vai conseguir, assim, ter mais sucesso, porque nós vamos entregar um resultado de maior qualidade e segurança para o nosso cliente. E vai ser mais fácil para a gente também, porque daí você não tem que ficar se deparando todo dia, em ficar consultando se aquela legislação que você está, digamos assim, atuando hoje num caso que apareceu, teve alteração ou não. Então, por isso que eu sou, assim, muito fã, muito partidária, realmente, da questão da especialização. É óbvio que o direito como um todo, ele está super interligado, mas ainda assim, dentro do direito, a gente consegue encontrar especialidades mesmo, né? Você veja vocês, o direito imobiliário. Dentro do direito imobiliário, a gente não consegue mesmo, nas comissões que a gente tem, alcançar e trabalhar todas as possibilidades.
Dentro do direito imobiliário está, por exemplo, o condominial, está o direito rural, tem tantas outras, né, possibilidades aí, e a gente não consegue abraçar tudo, porque realmente cada um desses institutos requer uma especialização. E o bom, né, de tudo isso é desse estudo em grupo que a gente está fazendo. Eu não tenho aqui a pretensão nenhuma de me colocar como professora, até porque não tenho essa formação assim acadêmica, em que pese, né, as pós-graduações nos habilitar a dar aula e tudo. Eu me sinto sempre mais confortável em tratar com os colegas de experiências, de estudos, de compartilhamento mesmo disso, porque ao professor, a visão é uma outra, né? E nós já passamos por isso, nós já saímos da academia. Então, hoje, o que a gente realmente precisa, eu, no meu ponto de vista, né, no meu modesto ponto de vista, o que a gente precisa buscar é um aperfeiçoamento da prática. E é óbvio que, e eu vou confessar aqui para vocês, enquanto eu estava na faculdade, isso faz muito tempo, eu imaginava que aquilo que a gente ficava ouvindo dos professores e tal era mera teoria. Até que eu me deparei com a prática e eu vejo que não tem nada de teoria no direito. Tudo é prática. Então, cada artigo que a gente lê de uma lei está nos dando ali as condições de ordem prática. Só que vocês vão ver, hoje, inclusive, a gente vai ter oportunidade de revisitar, né, os artigos do Código Civil que tratam da doação, e a gente vai perceber que, numa primeira leitura, tudo parece muito tranquilo. E vocês vão ver que, às vezes, em 2 linhas de um artigo, existe tanta coisa, tanta polêmica, tanta dúvida, que realmente a gente só consegue, inclusive, ter isso, se aperceber disso com a prática. Porque enquanto você está lá, nos bancos da faculdade, recebendo esse conteúdo, essa teoria, a gente não tem condições de ter dúvidas. Nós não temos dúvidas sobre algo que a gente nunca se deparou na prática. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para justificar a minha proposta hoje, da maneira como eu assim pensei em trazer essa abordagem da doação. É um instituto com bastantes artigos, bastante complexo, como a gente vai ver tudo, então eu optei por, num primeiro momento, fazer efetivamente uma releitura dos artigos, para que a gente possa, assim, rememorizar os institutos. É óbvio que, pelo nosso tempo, a gente não vai conseguir se ater com detalhes a cada um desses artigos. Mas, na medida do possível, eu vou trazer aqui alguns comentários técnicos, doutrinários, né, conceituais, e depois, no segundo momento, numa segunda parte aqui da nossa exposição, depois que a gente tiver esgotado a leitura desses artigos, nós vamos tratar de algumas cláusulas especiais da doação que eu escolhi, em razão de ser temas bastante complexos para quem já está atuando com este assunto, tá bom? Então, assim, uma boa parte aqui do tempo eu vou ficar sem visualizá-los, mas de vez em quando, até para quebrar um pouco, né, da minha ausência em relação à presença de vocês, a gente volta aqui um pouquinho, tá bom? Então, eu vou começar aqui com a apresentação dos slides, espero que dê tudo certo, gente, porque eu confesso para vocês, está sendo um desafio. Eu estava comentando com as meninas aqui no início que eu prefiro uma exposição presencial, porque você só precisa se preocupar em olhar a cara de cada um, de já fazer o debate ali, né, debate pronto, mas não, aqui a gente, além de ter que se preocupar com a exposição, você tem que se preocupar com tecnologia, com uma série de coisas, né, então eu espero que eu consiga, assim, me sair bem nesse desafio, tá bom? Mas se não, vocês têm um pouquinho de paciência aí, que a gente já está buscando melhorar nisso. Então, eu vou tentar aqui já compartilhar agora a tela. Conseguem ver? Sim, Ok. tá ótimo.
A tela cheia. Olha eu aí, lindona, né? Ai, ai. Bom, os artigos do Código Civil que nós estamos falando da doação vai do 538 até o 564. Vejam vocês que são bastante artigos, né? E a gente vai tentar, nesse curto espaço de tempo aqui, passar por eles da melhor forma possível. Então, a começar pelo artigo 538, o legislador, ele aqui já nos traz, inclusive, alguns conceitos. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para outra. Bom, teoricamente, o que a gente pode extrair dessa exposição aqui do artigo? Qual é a natureza jurídica da doação? O próprio artigo já nos responde que é contrato. Considerando que é contrato, nós já temos que nos relembrar de todas as regras gerais do direito em relação ao contrato. Ou seja, agente capaz, objeto lícito, né? Forma prescrita ou não defesa em lei, e isso, então, vai se aplicar tal qual ocorre com o contrato de compromisso de compra e venda, com o contrato de mútuo, etc., os mesmos requisitos. E aí nós temos que o contrato de doação, ele é uma liberalidade. E o que a gente entende por liberalidade? Nós entendemos por liberalidade um ato voluntário e gratuito de alguém que transfere, né, que tira do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de uma outra pessoa. Então, aqui, em relação ao objeto, o objeto da doação também previsto aqui nesse mesmo artigo 538, qual seja, bens ou vantagens. E que bens são estes? São os bens, como a gente já falou, da regra geral dos contratos, que estejam no comércio. Então, a gente só vai poder fazer essa transferência, né, de bens que tenham valor econômico, que circulem normalmente no mercado, que seja possível de serem valorizados pecuniariamente. Os atos de liberalidade, como eu disse, são os atos de disposição gratuita. Entre eles, nós temos aqui a doação e o outro é o da herança, né? Que você transfere bens de forma gratuita. Ocorre que os atos de liberalidade, é possível que o doador, no caso, né, a pessoa que está dispondo do seu patrimônio para o de alguém, possa colocar algumas cláusulas, as cláusulas restritivas, né? A gente vai só mencionar aqui, não sei se mais para frente a gente vai ter oportunidade de se alongar um pouco mais, mas que cláusulas são essas? A de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Quem já teve alguma experiência com o contrato de doação, é comum aparecer esse tipo de cláusula, tá bom? E o que nós temos como inalienabilidade? É uma cláusula em que o doador está colocando para o donatário a restrição dele colocar o bem no mercado, dele vender este bem. Se ele é inalienável, ele também vai ser impenhorável e vai ser incomunicável. Já tem um dispositivo do Código Civil que fala sobre isso, não me perguntem sobre o dispositivo, que eu não consigo gravar número de artigo nenhum. O fato é que, quando a gente precisa, a gente vai lá, busca no Google, encontra o artigo e segue a vida. Aqui a gente precisa entender o que cada um quer dizer para nós. Então, e por que, né, normalmente o doador faz isso? Ele faz isso a depender do conhecimento que ele tem da pessoa para quem ele está doando. Então, se ele sabe, por exemplo, que ele está fazendo uma doação para um filho que é dado a ser pródigo, é óbvio que para conservar o patrimônio, ele vai lá para se garantir, né, garantir a ele, doador, e garantir ao filho que não perca
de uma hora para outra o patrimônio, colocar lá uma cláusula de inalienabilidade, porque assim esse bem não vai ser colocado no mercado, não vai poder ser vendido. E o objetivo, que é proteger, né, o donatário, acaba se cumprindo. Artigo 530, olha só, né, quantas coisas a gente comentou nessas duas linhas aí do artigo 538, e digo, não esgotei tudo, tá? Teríamos muito mais para falar, mas a gente tem que ir avançando para os próximos. No artigo 539, diz o legislador que o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que a aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Então, a gente vê aqui duas partes, né, nesse artigo. Vamos pela primeira. O doador pode fixar prazo para o donatário declarar se aceita ou não a liberalidade. No Código Civil de 1916, esta condição da aceitação, ela vinha no artigo anterior. O legislador, em 2002, então, optou por trazer essa disposição num artigo próprio. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, se eu estou recebendo algo de graça, por que eu tenho que aceitar? Ué, muito simples. Você tem que aceitar porque, de repente, você pode estar recebendo um presente que não é bem um presente, né? É um problema na sua vida. Então, imagine aqui que alguém muito feliz por ter tido lá uma ninhada de gatinhos, ou sei lá, de cão e não sei o quê, gosta muito, bate na porta do vizinho e fala, olha, estou trazendo aqui esse animalzinho para você. Aí a pessoa que é alérgica, não pode ter pelo de gato na frente dela, ou mesmo não tem perfil para cuidar de um animal, vocês acham que vai ficar feliz com essa doação? Óbvio que nisso daí ela vai ter a oportunidade de agradecer, se sentir muito feliz por ter sido lembrada, mas não é o tipo de liberalidade de doação que ela vai ter interesse em aceitar, né? Então, este é um pequeno exemplo do porquê da necessidade do donatário, né, daquele que está recebendo o benefício, aceitar. Agora, continua o artigo dizendo que se o donatário, nesse caso, foi uma doação, que a gente pode, mais para frente a gente vai ver, é uma doação de bens móvel, né? Podemos dizer que um animal, aí, comparando a isso, seria um bem móvel de pequeno valor, estava sendo doado de forma verbal, e que a tradição, que a entrega deste prêmio, dessa doação, estaria acontecendo incontinente, de imediato. Então, daí, será possível também ao donatário, expressamente, porém de forma verbal, recusar a doação. Presume-se que se no prazo em que o doador estabelecer para que o donatário manifeste a aceitação e isso não acontecer, que a doação seria aceita. Então, é uma presunção, né, de um tipo de doação com aceite tácito. Mas, no geral, a aceitação ela deve ser expressa, por escrito, inclusive. Continuando, a doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou gravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Essa redação aqui do artigo 540, ela já é um pouquinho mais truncadinha, né? Mas vamos por partes que a gente consegue, pelo menos, entender alguma coisa disso daqui. O que é uma doação feita em contemplação do merecimento do donatário? Ora, contemplar significa reconhecer algum mérito, alguma bondade de alguém. Então, eu estou contemplando um merecimento do donatário e, por causa disso, eu me sinto desejoso ou desejosa de recompensá-lo e faço isso através de um presente. Por exemplo, pegando aqui a questão do animal. Alguém que perde lá o seu cachorrinho, o seu gato na rua, o vizinho encontra, traz de volta, e a pessoa se sentindo muito grata,
quer recompensar de alguma forma, ou através de uma gratificação de algum objeto, às vezes até em dinheiro, ou sei lá, a forma de recompensa que seja. Então, essa contemplação é uma doação motivada. Eu tenho um porquê. Não sai simplesmente da minha cabeça. Eu acordei hoje com vontade de dar um presente para alguém sem nenhuma causa, vou lá e dou. Não, na contemplação por merecimento existe um motivo, né, uma causa para que aquilo aconteça. E não vai deixar de ser considerado doação, não vai deixar de ser considerado liberalidade, tá? Um outro exemplo que esse artigo traz para a gente, quando fala da doação remuneratória ou gravada, por exemplo, nós colegas advogados, assim como os médicos no geral, costumam, entre colegas, prestarem alguns serviços de forma gratuita, né? Não digo o médico, por exemplo, ter lá uma cirurgia, mas pelo menos uma consulta, alguma coisa nesse sentido, ele consegue fazer para o colega médico ou para algum familiar desse médico sem cobrar, por exemplo, a consulta. Nós, advogados, em paralelo, nesse exemplo, poderíamos estar fazendo a mesma coisa. Olha, colega, eu te dou a consultoria, eu faço o estudo aqui do seu caso, etc., não vou te cobrar nada por isso. Se eventualmente for o caso e você realmente for precisar do serviço e vir a contratar, a gente estabelece lá os honorários. Por este serviço, que quer o médico, quer o advogado, no exemplo que eu estou dando aqui, prestou, você não cobrou por ele. Porém, assim como no caso da contemplação do merecimento, você prestou um serviço que tem valor econômico. E essa pessoa que o recebeu, se sentindo grato também, pode desejar te recompensar de N formas, um jantar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí o legislador chama isso de doação remuneratória, em que pese ter tido uma causa de um trabalho, né, que é uma vantagem econômica, tá no mundo dos negócios, do comércio, é um bem no comércio, você estaria tendo como doação. Artigo 541. O artigo 541 estabelece aqui a condição em que a doação deve ser feita como regra geral, porque no parágrafo único ele faz a exceção, como eu já tinha comentado antes, né? Então, a regra geral da doação é que ela seja feita por instrumento escrito, e esse instrumento ele vai ser ou público ou particular. Como disse ontem a doutora Fernanda, quando expôs a questão da escritura, né, de venda e compra de um imóvel, ela é dispensada para os negócios imobiliários de valor inferior a 30 salários mínimos. A partir disso, ele deve ser por instrumento público, né, por escritura pública. Aqui na doação não é diferente, tá? Segue a mesma regra. A exceção vem no parágrafo único de que a doação ela pode ser verbal, mas ela estabelece em que condições vai ser verbal. Ela vai ser verbal se tratar de bens móveis de pequeno valor e se a tradição acontecer de imediato. Foi aquele exemplo que eu citei agora há pouco, né, do animal. Então, ele era uma doação verbal, a pessoa pode se manifestar ali de imediato, e algo de pequeno valor, que a tradição, né, a entrega da coisa acontecia já ali de imediato. O que nós podemos aqui entender sobre algo de pequeno valor? Quando o legislador fala em pequeno valor, ele não está se referindo, né, conforme a gente aprende aí na doutrina, na jurisprudência, ao valor do bem propriamente dito. Ele está se referindo aqui ao potencial econômico da pessoa que faz a doação daquele bem. Então, por exemplo, Josefa faz faz uma doação, dá um presente de 10 mil reais. De repente, para o meu perfil, para as minhas condições, né, meu padrão econômico, esse bem pode ser considerado de alto valor e não de pequeno valor. Mas se a doutora Fernanda Harwell dá este mesmo valor num presente,
pode ser considerado de pequeno valor. Por quê? Porque o potencial econômico dela pode estar assim, bem acima, tá certo? Eu vou voltar aqui mudou, né? A tela. Na sequência, essa doação verbal que a gente acabou de falar aqui, ela também é chamada de manual, tá? Manual ou verbal, justamente por conta dessa transferência aqui da coisa móvel. 542. A doação será feita ao nascituro, a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, vejam aqui que o legislador ele está já garantindo, né, direitos para o nascituro, em que pese essa disposição aqui na prática ser bastante rara e bastante polêmica, e eu, inclusive, não vou entrar nessa polêmica hoje, ok? Se o donatário for absolutamente incapaz, e hoje, né, depois aí da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto aí da Pessoa Especial, o absolutamente incapaz agora é apenas aquele que tem menos de 16 anos de idade. Então, nessa hipótese, se o donatário for absolutamente incapaz, a dispensa da aceitação será automática, mas desde que se trate de doação pura. E aí vamos ao que é um conceito de doação pura. Se o legislador está falando de doação pura, é porque existe a que não é pura. E o que é, então, uma e outra? O que é a doação pura e qual é o contrário da doação pura? O contrário da doação pura é uma doação onerosa. Então, nós temos que a doação ela vai ser pura quando não tiver o doador exigindo nenhum cumprimento de contraprestação por parte do donatário. E ela vai ser, então, onerosa, modal, né, ou com encargo, quando existir esses elementos. Estou te dando, por exemplo, esta casa para o meu filho, para que ele cuide de mim na minha velhice. Então, nós estamos ali colocando uma condição a ser cumprida, né, pelo donatário, que é cuidar de mim na minha velhice. Então, neste caso, inclusive, a doação, quando ela é pura, ela é considerada também unilateral. E por quê unilateral? Porque já vai existir a obrigação por parte de um, que é do doador, de dar a coisa, né? Ele voluntariamente está se comprometendo a isso. Enquanto que, falando de doação modal ou com encargo, ela vai ser considerada bilateral, porque daí vai ter a bilateralidade, né? Ambas as partes vão estar sujeitas a alguma obrigação de fazer ou não fazer. Continuando aqui, o artigo 544, né? A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Aqui, nada mais, nada menos, estamos falando da proteção da legítima, né? Então, aquilo que lhe cabe por herança está resguardando, está protegendo a legítima. Nós sabemos que essa legítima, ela é de, no mínimo, 50% do patrimônio do doador, né, da pessoa que esteja contemplando o outro com o benefício aí. Aí, uma das perguntas que é comum acontecer no dia a dia é: os demais, na hipótese do doador, ter mais de um filho, no exemplo dele está dando para um filho, os outros precisam anuir? E aí a resposta está justamente na segunda parte aqui desse artigo. Não, por quê? Porque o legislador ele já está protegendo a legítima. Agora, outra pergunta. Se eu estiver tirando da minha parte disponível e colocando, inclusive, uma cláusula de dispensa de colação, ainda assim se mantém a dispensa da anuência dos demais interessados?
E aí existe uma certa polêmica, mas eu entendo que, conforme está disposto no artigo 2005 e 2007 do Código Civil, que também é uma proteção, é um reforço desse artigo 544, também seria desnecessário a anuência, porque esses artigos, eles dizem o quê? Que aquilo que exceder a legítima, ou seja, ocorrendo uma doação inoficiosa, que é aquela que excede, né, os 50% do patrimônio total do doador, vai ficar sujeita a uma ação para redução deste excedente. Então, por conta disso, eu, Josefa, entendo que, em qualquer hipótese, a doação aqui, ela dispensa a anuência dos demais interessados, tá? Desses que estão previstos aqui no artigo 544. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Então, aqui, o que é a subvenção periódica? Entende-se por subvenção periódica as doações feitas a título, por exemplo, de mesada, de pensão alimentícia. Esse tipo de prestação, então, conforme diz aqui o legislador, ela vai se extinguir morrendo o doador. Porém, salvo se, né, se de outra forma for disposto. Então, como nós estávamos dizendo, o contrato de doação, em regra, ele tem que ser por escrito. Então, se lá estiver dizendo, estou dando essa mesada, mês a mês, para o meu sobrinho, por exemplo, concluir a faculdade. Se o meu intuito já é fazer com que esse meu sobrinho consiga concluir a faculdade, e eu morrer antes dele concluir a faculdade, eu posso já estar deixando, né, uma ressalva, uma cláusula de que esse pensionamento vai continuar até, por exemplo, se consumar a intenção. O detalhe é que este benefício, né, essa subvenção periódica, essa mesada, essa pensão, não pode ultrapassar a vida do donatário. Então, se o contrário acontecesse, o donatário falecesse, ela também seria extinta. E se não, se o doador deixar, né, isso como uma obrigação para os seus herdeiros, morrendo o donatário, cessa também aí a obrigação para os herdeiros. Uma outra doação, né, feita a título de contemplação, refere-se ao casamento futuro com certa e determinada pessoa. E neste caso aqui, de novo, nós vamos estar tendo uma causa, um motivo para a doação. Então, ela não é pura e simples aqui, né? Inclusive, nesse caso, é um dos exemplos que a gente tem de uma doação modal ou com encargo. Tá bom? Óbvio que essa doação, ela vai ficar sujeita, né? Os efeitos dessa doação vai ficar sujeita ao casamento. E aí vocês devem estar se perguntando, como que vai ser como vai ser dado o aceite para esse tipo de doação? Entende aí os doutrinadores que o ato da celebração do casamento em si já significa, né, a manifestação da aceitação. Gente, eu vou interromper aqui um pouquinho, vou voltar a tela para ver se vocês estão aí, porque está tudo muito em silêncio aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora, né? Estamos aqui. Então, tá bom. Até aqui está tudo bem, estão me ouvindo, tudo certo? Estou indo muito rápido, Cíntia? Não. Tá bom? Tá ótimo, Josefa, tá maravilhoso. Tá ótimo mesmo. Então, tá bom, vou continuar aqui. Gente, é muito difícil você ficar assim, conversando com a tela, sabe?
sabendo que do outro lado tem aí um monte de carinhas, que você não sabe como é que está te olhando, é bem estranho. Ai, ai. Bom, aqui 546, ou vamos para 547. Eu senti isso ontem, Josefa, é isso Nossa, mesmo. Uma é meio... saudade de estar lá no auditório da OAB. Eu também acho, Fê, foi o que eu falei aqui no início. Nossa, é muito mais confortável quando você está lá, de presencial. Uma próxima jornada a gente faz assim, presencial, né? Então, continuando aqui no artigo 547, e aí esta cláusula, inclusive, eu vou passar um pouquinho superficialmente por ela agora, mas depois ela foi uma das que eu escolhi para a gente comentar assim, com um pouquinho mais de profundidade, tá? E na segunda parte, vocês vão ver que eu mudo um pouco a forma da apresentação, aí eu apresento perguntas mesmo. E aí, em cima das perguntas, a gente vai apresentando o que a gente conseguiu encontrar, ou o que já passou por experiência. Acho que vai ficar um pouquinho mais, talvez, com sentido, né? O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Nós estamos falando aqui do quê, na verdade? Nós estamos falando da cláusula de reversão, que inclusive vem expressamente mencionada em complemento aí no parágrafo único, dizendo que a cláusula de reversão, ela não prevalece em favor de terceiro. Então, aqui nós vamos ter aquela hipótese em que o doador, ele vai expressamente, né, fazer constar na escritura de doação ou no documento particular, no instrumento particular, esse desejo dele, de que se a pessoa para quem ele está dando aquele bem, aquele patrimônio, morrer antes dele, em vez de ser aberto o inventário desse donatário, que o bem volte para a propriedade do doador. E isso acontece, inclusive, de forma automática, não precisa fazer outra escritura nem nada, basta fazer um requerimento, né, para o registrador, se for um caso de imóveis, e apresentar ali a certidão de óbito para que seja feita uma averbação, tá, desse cumprimento aí da cláusula de reversão. Mas a gente volta a falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ela. O artigo 548, então, diz que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, nós estamos falando aqui do que a doutrina chama de doação universal. Então, a doação universal não é a vontade do legislador. Por que não? Porque na medida em que alguém fica desfalcado de patrimônio, ela pode vir a precisar de subsistência, e essa subsistência vai ser procurada para quem? Muitas vezes vai cair no colo do Estado, que vai ter que patrocinar, vamos dizer assim, ou dar, né, os elementos de saúde, às vezes alimentação, esse tipo de coisa toda aí, e não é essa a intenção. Então, o legislador ele quer evitar isso. Agora, é possível a doação universal para quem, por exemplo, não tem herdeiros necessários? Sim, é possível, desde que, né, esse doador ele tenha condições de se manter. Por exemplo, se ele tiver recursos próprios de um recebimento de uma aposentadoria, porque a aposentadoria a gente sabe que é durável, não estou falando aqui só de ter um emprego, tá? Estou falando de ter algo que seja constante, que seja seguro. Então, ele tem lá uma aposentadoria, ou ele tem uma previdência privada, ou ele reserva o usufruto, né, vitalício desse bem que ele está doando. É possível, desde que não tenha os herdeiros necessários, aí, nessa hipótese, a gente consegue fazer essa doação. Acontece muito, né, às vezes muito não, é contraditório, acontece de, às vezes, irmãos terem essa situação.
acaba tendo, às vezes, aquele irmão que ficou solteiro, morando com o pai e com a mãe, depois o pai e a mãe faleceu, aí o irmão continua vivo e no convívio com os outros irmãos. E esse irmão solteiro, até por ser solteiro, consegue economizar mais, né? Não tem que pagar a escola, não tem que pagar um monte de coisa para um ou mais filhos, quem tem filho sabe o quanto custa. Então, ele consegue, assim, se capitalizar e ter uma condição econômica estável, boa. Porém, para ele estar naquele convívio da família, ele está mais próximo do irmão, ou de algum sobrinho, etc. E ele pode, né, decidir que já quer, até como um planejamento sucessório, deixar o seu patrimônio, ou para o seu irmão, ou para o seu sobrinho, enfim, para quem quer que seja. E aí, tudo bem, pode-se fazer, desde que isso, com cláusulas de reserva, né, de usufruto, ou que ele consiga demonstrar que tem esse patrimônio. Agora, aqui entra uma questão polêmica, né, porque, veja, essa condição de que eu tenho patrimônio para minha subsistência é uma declaração. E como declaração, nem o advogado e nem o tabelião têm condições de oferir se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, muitas vezes, não só nesse exemplo que eu dei de quem não tem os herdeiros necessários, mas até daqueles que têm, dizer que aquela doação está saindo da parte disponível, e na verdade não está. O ato vai ser feito? Vai ser levado a registro? Vai. Em que momento isso pode vir à tona para se discutir uma nulidade? Quando os interessados prejudicados tomarem conhecimento disso. Ou vai ser lá na frente, na sucessão, ou desde logo ali, se souberem, né, que está tendo um movimento nesse sentido, dos interessados já começarem a questionar, opa, como assim? Você está dando um imóvel aí de 500 mil reais, mas você, por exemplo, tem um patrimônio total de 800 mil. Então, esses 500 mil reais está além, né, da legítima aí. Então, eles já podem invocar o problema ali. Porém, o que a gente vê também nas decisões é o seguinte, que havendo esse excesso de doação, porque invadiu a legítima, e aí é a doação inoficiosa, na hipótese da ação para resolver essa questão, o que vai ser declarado nulo é o excedente. O que atingiu o limite da legítima vai ser mantido, vai ser conservado. Então, não é a doação por inteiro que vai ser cancelada. Tomando a água aqui, que já está faltando até a voz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa aí para falar. Então, é isso. Basicamente, a controvérsia, né, está mais em torno dessa questão aí da renda suficiente, né, e como que ela pode ser, assim, preservada. No artigo 549, continua falando de uma outra hipótese de nulidade, que é quando, acabei até de falar antes, né, quando exceder aí aqui o doador no momento da liberalidade poderia dispor em testamento. O que se pode dispor em testamento? A legítima, né, e a parte disponível versus parte disponível. Então, se eu estiver indo além do que eu poderia dispor em testamento, que é os 50%, eu estou praticando um ato nulo, que é a doação inoficiosa, e que vai ficar sujeita, né, à provocação dos herdeiros aí, ou dos interessados. O artigo 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, e o que é o seu cúmplice? O cúmplice aqui é o amante, né, ou a amante. Pode ser anulada pelo outro cônjuge, o cônjuge traído, ou por seus herdeiros necessários. E em que prazo? Até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Olha só essa situação. Quanto tempo o bem pode ficar circulando, inclusive no mercado, né, em nome de uma pessoa que não poderia ter recebido aquela doação.
Então, é complicado, né? Veja que a gente realmente não consegue ter uma segurança jurídica em todos os negócios aí que a gente faz, né? Artigo 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Então, a doutrina denomina essa doação em comum a mais de uma pessoa como uma doação conjuntiva, um conjunto, né? Um conjunto de pessoas, mais de um forma um conjunto. E ela vai entender-se como distribuída por igual quando não for mencionado no título, né, na escritura de doação, que, por exemplo, eu estou doando 70% para o filho A e 30% para o filho B. Se não vir expresso essa determinação de cota, vai se entender que nós estamos doando 50% para cada um. O mesmo acontece em relação à compra, né? Quando você não determina, está comprando entre mais pessoas, você faz ali aquele rateio de cota. Se os donatários, em tal caso, qual o caso da doação conjuntiva, né? Forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. E aqui nós temos também um outro conceito, que é o do direito de acrescer. Por que acresce? Porque subsistirá na totalidade. Este é um outro tópico que eu deixei também para a gente tratar mais adiante, tá bom? Então, não vou me ater muito aqui agora. No artigo 552, dispõe o legislador que o doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção. A gente viu ontem, né? A doutora Fernanda falou aqui sobre a evicção, que o conceito da evicção é a perda de um bem por uma determinação judicial, em razão de uma situação, de um fato anterior ao ato praticado, né, de transferência. Então, ele não vai responder pela evicção e nem pelo vício redibitório. Porém, nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador fica sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. E por que, gente, fica sujeito à evicção? Porque nós estamos colocando aqui aquela contraprestação para o donatário, né? Que é de se casar com certa e determinada pessoa. Imagina que ele casa com a certa e determinada pessoa e o doador perdeu lá o bem por razão de evicção, ele vai ter que compensar, vai ter que indenizar. A não ser que tenha uma convenção, uma disposição em contrário, mas eu acho difícil, né, nesses casos aqui. Mas é importante a gente entender que as cláusulas de disposição, elas são muito importantes, porque nós estamos tratando aqui de direitos disponíveis, né? E como tal, eles podem ser renunciados. O artigo 553 dispõe que o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, e aí nós estamos falando daquela doação onerosa, lembra? Modal ou com encargo, caso forem a benefício do doador, a benefício de terceiro ou a benefício do interesse geral. Então, veja que a obrigação de cumprir o encargo nem sempre vai ser diretamente para o doador. Ele pode dizer, eu estou te dando este imóvel, por exemplo, para que você mobile para a sua filha usar, a neta, no caso aí. Então, nós estaríamos falando aqui já de um terceiro, né, como sendo o beneficiário. E pode ainda ser o interesse geral. A pessoa pode estar dando um terreno, por exemplo, que ela tem aí não, em alguma área da cidade, para o município construir lá uma creche, um posto de saúde, enfim, alguma coisa assim a serviço, né, do benefício público. E, neste caso, diz o parágrafo único, que se esta for a hipótese, né, do interesse geral, o Ministério Público ele poderá exigir a execução depois da morte do doador,
se não tiver sido cumprida durante a vida dele. Então, vejam que o Instituto da Doação, ele é bastante amplo, né? Só aqui a gente teria, sei lá, uma aula inteira para falar sobre esse tipo aqui de benefício no interesse geral. Por fim, o artigo 554, a doação à entidade futura caducará se em 2 anos essa não estiver constituída regularmente. Entidade futura é essa? O que significa isso? Nós estamos aqui falando da pessoa jurídica. Então, você pode receber a doação com a finalidade de constituir uma pessoa jurídica, né, montar lá a estrutura, enfim, etc. Só que ela vai perder a sua eficácia, né, não vai caducar, como diz o dispositivo aqui, se em até 2 anos, né, da doação ela não tiver sido constituída e constituída regularmente, né, não é para ser constituída de fato, é para estar lá, bonitinha, registrada, para poder ter o efeito, né, para a doação ter o seu efeito. Gente, na sequência, a parte mais ampla, geral, a gente já conseguiu explanar um pouquinho, explanar não, né, fazer uma releitura. Nós vamos entrar agora, bem en passant, na questão da revogação, só para a gente cumprir mesmo com esse programa, com esse protocolo, da gente fazer a releitura de todos os dispositivos da doação. Mas a revogação é algo bastante incomum, né, de acontecer. No geral, as doações, elas realmente se mantêm rígidas e não há maiores problemas. Mas o legislador aqui, ele quis deixar algumas condições para que a revogação aconteça. E por quê, né? É uma situação meio complicada mesmo, que nós já estamos falando de um ato jurídico perfeito e acabado. E revogar atos jurídicos perfeitos e acabados gera uma insegurança jurídica. Então, foi visando a manutenção da segurança jurídica que o legislador também trouxe as condições em que elas poderiam acontecer. Então, é óbvio que os interessados aí têm que estar atentos, né? E observar se, de repente, num negócio que vai fazer, como está a relação aí da família, se não está tendo aí a possibilidade de algumas dessas hipóteses que a gente vai ver aqui para revogação, tá? Vejam que a gente acaba tendo que ser meio que detetive mesmo, né? E até um pouco profeta, porque você tem que estar sempre conduzindo o seu cliente, orientando, fazendo muito mais perguntas para ele do que aquelas informações que eles trazem para a gente. Por que disso? Porque nós temos o conhecimento do que pode gerar o problema. E foi como eu disse lá no início, com o conhecimento a gente gera o quê? Um produto mais interessante para o nosso cliente, né? Então, diz lá, o artigo 555, que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Então, descumpriu o encargo, não construiu lá a creche ou algo nesse sentido, ou então teve uma manifestação de ingratidão, aqui vai ser cláusula possível de uma revogação. O artigo 556, visando, inclusive, uma proteção, né, do direito constituído, ele diz que não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário, porque se isso fosse possível, esse instituto, ele ficaria esvaziado, né? Se você já pode antecipadamente revogar o seu direito de revogar, não faria sentido aí, não teria garantia para o doador. Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as seguintes doações, e aí ele vem especificando em qual das situações de ingratidão é possível, não vai ser por todas as ingratidões, né? Senão não teria aqui o rol.
E o que a gente tem que entender, né? Que quando a gente está restringindo direitos, o dispositivo ele tem que ser interpretado restritivamente. Então, aqui nós poderíamos dizer que se trata de um rol taxativo. E aí vamos a ele. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Isso, por óbvio, né? É um dos mais graves motivos de ingratidão. Se o donatário cometeu contra o doador ofensa física, se o donatário injuriou gravemente ou caluniou o doador, né? E, se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Então, podendo ministrar o quê? Ministrar os alimentos. Então, o doador, depois que fez aí as doações, etc., por algum momento está passando por uma crise econômica, precisando, né, de um apoio ali, e aquela pessoa para quem ele foi um prestador de um benefício aí, de uma contemplação, acaba simplesmente se recusando a ajudar o doador numa situação assim elementar, básica, né, de subsistência. No artigo 558, diz que pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, né, no caso do artigo anterior, for o cônjuge, um ascendente, descendente, um descendente ainda que adotivo, né, hoje não precisaria nem estar falando mais sobre essas diferenças, ou irmão do doador. Então, veja que o legislador aqui, ele estendeu as manifestações de ingratidão não só para a pessoa do doador, mas também a pessoa do cônjuge do doador, dos seus pais ou dos seus avós, enfim, da linha ascendente, descendente de forma infinita, né? E até o irmão do doador. Volto a dizer, considerando-se que são cláusulas restritivas aqui, né, restrições de direito, haverá que se interpretar esse rol aqui também como taxativo. Aí, o artigo 559 fala, né, do prazo em que a revogação, em qualquer desses motivos acima que a gente acabou de ver, deve acontecer, deve ser pleiteada no prazo de 1 ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que o autorizar, né? E de ter sido o donatário o seu autor, porque, por exemplo, se o doador tiver sido recebido uma manifestação daquelas de ingratidão pelo filho do donatário, por exemplo, não há que se falar em revogação, tá? Ficou bem claro aqui, mais uma vez, por conta da restrição de direito, o legislador trazendo de forma bem contundente a hipótese. E aí, no 560, o direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, claro, por ser um direito personalíssimo, né? Mas estes herdeiros do doador podem prosseguir com a ação se já tiver iniciada, né? Ou os herdeiros do donatário continuar também se o donatário falecer depois de ajuizada a lide. Então, nós teríamos aí a questão da regularização, né? Da representação aí da ação. No caso do homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, por óbvio, né? No 562, a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo. É óbvio, né? Que é a cláusula do cumprimento ali, por isso ser um contrato bilateral. Se o donatário incorrer em mora, então atrasou no cumprimento, e não havendo prazo para o cumprimento da execução do encargo, o doador poderá notificar judicialmente o donatário
assinalando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Veja aqui que o legislador colocou, inclusive, a forma, né, como essa ciência, como essa notificação deve acontecer. Então, ele fala em judicialmente. Na forma judicialmente. Hoje a gente tem, né, outras formas de notificar, e a extrajudicial, por cartório, ou mesmo a particular, mas ele elegeu a forma judicial aqui. 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores. E quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, deve indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Então, o legislador está colocando aqui, né, salvaguardando os interesses de terceiro, que estejam aí prejudicados e que sejam terceiros de boa fé, e definindo como que vai se dar a indenização, né, pela metade do valor ali do objeto que se perdeu por conta da ingratidão. E, por fim, não se revoga em hipótese nenhuma, mesmo pela ingratidão, aquelas doações puramente remuneratórias, porque elas já se deram, já se consumiram, já se consolidaram. As oneradas com o encargo também já cumprido, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, e aí só para lembrar aqui, a obrigação natural são aquelas obrigações que você não pode exigir execução, não pode exigir cumprimento. O exemplo clássico aqui são as dívidas de jogo, ou então as dívidas vencidas, né? Então, se isso já tiver acontecido, não vai ser possível a revogação. E também aquelas feitas para determinado casamento, porque como a gente já disse antes, imaginem, né, a pessoa vai lá, casa, cumpre com tudo e depois ficar sem perder o direito aí, vai ficar uma situação meio injusta, né? Gente, como que estão aí? Estão me ouvindo? Podemos continuar? Sim, podemos. Ótimo, ótimo, ótima aula. Obrigada. Bom, agora, eu não sei a hora, quer dizer, deixa eu ver aqui no celular. Eu estou com a tela que não estou vendo também. Preciso começar a cuidar do horário, porque você vê, né? Passa rapidinho. Então, vamos lá. Nós tínhamos comentado que iríamos, nessa segunda parte agora, eleger aqui umas duas cláusulas especiais da doação para a gente conversar um pouco mais. E aí a gente vai estar fazendo isso agora como forma de questionário, tá? Então, lá, o que é o direito de acrescer? Como a gente já disse, trata-se de uma transmissão entre donatários, né? E por que transmissão? Porque, como eu já disse, falecendo o donatário antes do doador, o patrimônio que recebeu por doação com a cláusula não vai ser transferida para os herdeiros desse donatário, mas vai transferir para o cônjuge sobrevivente, tá? A ideia do artigo 551, deixa eu pegar aqui de novo a leitura, que agora eu estou fora da tela, mas eu vou ver aqui na minha anotação escrita, para reler o artigo. Tratando-se de marido e mulher, como diz aqui no parágrafo único, nós temos que essa disposição, ela é uma disposição legal. Tanto que as leituras que a gente faz aí de doutrina é de que, sendo a doação para fulano e cicrana, não precisa nem constar na escritura que vai ter o direito de acrescer, porque ela já decorre automaticamente da lei. Eles consideram isso, então, como uma cláusula legal. E não será nem necessário também
fazer a verbação desse direito de acrescer na matrícula do imóvel. Diferente disso vai ser se não for uma doação conjuntiva para marido e mulher, tá? Aí vai ser necessário expressamente estar constando não só no título, como também no registro de imóveis depois por averbação. E aí, como a gente já tinha falado antes, né, quando a gente passou pela primeira leitura, o bem recebido em doação com cláusula de acrescer não vai ser incluído no inventário do donatário, por quê? Vai acrescer, vai somar ao patrimônio do cônjuge sobrevivente aí. Aí vem uma parte bem legal aqui agora, né? É possível convencionar o direito de acrescer? E por que surge, né, essa dúvida, essa polêmica? Por quê? Porque o artigo 551, no parágrafo único, ele diz lá, se os donatários, em tal caso, ou seja, da doação conjuntiva ou comum, forem marido e mulher, subsistirá a totalidade da doação para o cônjuge sobrevivo. Então, ele usou uma expressão de quem são os donatários. E aí, a polêmica que existe aqui é saber, só é possível isso, a cláusula de acrescer para marido e mulher? E aí a gente vê que não. Primeiro porque o parágrafo único, ele já começa, né, com um advérbio condição, se marido e mulher. Quer dizer que se não for marido e mulher, existe a outra possibilidade. Você pode estar falando aqui de irmãos, pode estar falando de amigos, enfim, qualquer outros personagens donatários que não sejam um casal aí, né? Nesse caso, eu tive, inclusive, uma situação prática e que eu trago aqui para vocês, não sei se a gente vai conseguir no tempo falar, mas eu acho que sim, em que tudo começou com a ideia de que quando eu fui procurada por uma família, por uma mãe, querendo fazer uma doação conjunta para os seus filhos, ela não desejava a cláusula de reversão, por quê? Ela é casada em segundas núpcias. E ela, do primeiro casamento, tem filhos, e o atual marido, também da primeira núpcias dele, tem os filhos deles. Então, eles não têm filhos em comum, mas ambos têm filhos. E aí, ela me questionou na época, como que a gente pode fazer aqui? Vejam vocês que a doação e essas cláusulas todas, elas estão intimamente ligadas ao direito sucessório, né? Nós estamos falando aqui de ideias para planejamento sucessório. E aí aquela ideia, né? Como que o direito, ele se entrelaça, como que ele está, assim, ligado. E a gente, em algumas situações, precisa estar com o pé em mais de um ramo do direito aí. Quem trabalha com direito imobiliário, principalmente, não dá para dispensar um conhecimento, por mais básico que seja, do direito das sucessões, senão vai fazer coisa errada. E ela falou, olha, Josefa, eu não quero correr o risco de repente, um dos meus filhos falecerem, ou os dois, e esse bem voltar para mim, porque eu não quero realmente que esse bem venha, eventualmente, se eu morrer antes do meu atual marido, ele vir a ser herdeiro e, por tabela, depois os filhos dele. E é isso, né, gente? Hoje, com o modelo de família aí bastante eclética que a gente tem, essa situação vão acontecer cada vez mais. E aí ela falou assim, o que a gente, de repente, pode estar fazendo aí? Eu falei, podemos colocar aqui, já que você não quer a reversão, colocar uma cláusula de acrescer para, se um dos seus filhos falecer sem deixar herdeiros necessários deles, ou seja, sem deixar netos seus, que a cota deles aqueça ao do outro irmão. E aí, obviamente, não faria o inventário ali daquela pessoa e iria para o irmão que sobrevivesse. Depois disso, aí você também não tem como controlar tudo, né? Ela, tudo bem, então vamos fazer dessa forma.
Aí começa os perrengues, que é o que eu digo, quando a gente lê aqui simplesmente, né, o artigo 551, do jeitinho que está, você não imagina no que isso pode se desdobrar. Aí fui lá procurar o tabelião para fazer a doação, eu ia até viajar naquela época, e quis deixar tudo encaminhado, porque a pessoa também estava querendo comprar o imóvel, na hora de comprar o imóvel, já resolver essa situação aí, deixar já no nome dos filhos. E o primeiro obstáculo foi o tabelião. Ah, não é possível, não. Aí a lei só fala em marido e mulher, não vai dar, doutora. Eu falei, a lei, ele fala em marido e mulher, mas eu entendo aqui, depois já tinha ido buscar também, que é um rol exemplificativo, não é taxativo. Até porque nós temos aí a regra da legalidade. Aquilo em que a lei não proíbe é permitido, e se é permitido, por livre e espontânea vontade de partes capazes, a gente pode contratar de forma diferente, né? Aí, depois de tanto eu insisti, ele falou, tá, eu vou conversar com o tabelião, etc., depois eu volto a falar com você. Eu falei, não tem problema, se você quiser, eu mesma vou e converso, agora mesmo a gente já define isso. Aí ele achou por bem que ele conversaria, tá, tudo bem. Aí ele voltou com a minuta, aceitando, né, a minha redação, só que acrescentando que ficava ressalvado que o tabelião tinha indicado que aquilo poderia não ser passível de registro. Ele colocou isso. Eu falei, não, tudo bem, não vai ter problema nenhum, porque eu já estou aqui alinhada com o que vai acontecer lá na frente. E tudo bem, como não bastasse, eu viajei, deixei tudo pronto, a minuta aprovada, passei para os clientes e eles foram ao cartório depois lá para fazer a assinatura dessa escritura de doação. E assim, o colega, inclusive, né, com uma falta de ética exemplar, falou um monte para os clientes que eu estava dando uma orientação que ele nunca tinha visto em tantas décadas de trabalho e tarari, tororó. Aí, beleza, os meus clientes já estavam avisados de tudo isso, então eles reagiram, assim, já sem nenhuma surpresa, mas vejam vocês como que é difícil, né, para nós advogados realmente enfrentarmos aí o dia a dia. Pois bem, aí quando foi mandado a escritura para registro, o registrador, meio que cumprindo a profecia, né, desse tabelião, recusou o registro, alegando também que não era uma previsão legal. Olha só, gente, isso foi o quê? Não sei se foi o ano passado, início do ano passado, é coisa recente. E por que eu estou com isso? Porque pela simplicidade, né, do que a gente tinha falado no início da nossa exposição. A gente lê alguns artigos e não faz ideia da extensão que isso pode trazer de polêmicas, né, de contradições, e de como a gente realmente também tem que se posicionar e tem que estudar mais a fundo mesmo os institutos jurídicos, né? Ok. E esse modelo, inclusive, de tudo que eu estou te falando aqui para vocês, está vindo como um bônus aí, tá? Para vocês. Eu deixei o modelo, coloquei, inclusive, o relato desse fato, tudo direitinho, porque, de repente, amanhã ou depois, vocês podem usar algum exemplo parecido e já encaixar nesse esqueleto aí. Aí foi, o registrador realmente fez, né, a nota de devolução, a exigência, e aí a gente preparou um requerimento num formato de suscitação de dúvida, mas ao mesmo tempo pedindo que ele reconsiderasse a nota de devolutiva dele, porque já tinha decisão, inclusive, nesse sentido, e é essa decisão que eu coloco aqui, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, tá? E aí depois ela aparece de novo lá na peça que eu estou deixando aí para vocês como modelo. Então, encurtando, terminando essa história, né, este exemplo, esse caso prático, a gente conseguiu fazer valer o interesse da parte que estava dentro do que é o permitido legalmente, mas confesso para vocês que
tem coisas que a gente realmente tem que encarar com conhecimento. Porque se não fosse por essas informações, por esses argumentos, inclusive levando a decisão já de paradigma, o registrador teria mantido, e aí talvez a gente tivesse que partir mesmo para uma decisão de suscitação de dúvida, né? Teria ficado um pouco mais extenso esse procedimento. Mas aí, felizmente, eu consegui, né, demonstrar para o registrador, e ele reconsiderou, então não precisou nem gerar suscitação de dúvida, deu êxito aí. Vocês querem falar um pouquinho para eu ficar descansando? Ai, ai. Gente, partindo desse caso aqui, então, do convencional direito de acrescer, quais são algumas possibilidades de riscos, né, que o direito de acrescer traz? E aqui a gente tem que ver que nem tudo é só vantagem, né? Por isso que os institutos eles têm que ser bem analisados, bem desenhados, para que é um jogo, é quase que você tem que saber que peça que você vai movimentar para chegar no final do jogo vencendo, e não perdendo, né? Então, como nós já falamos, o direito de acrescer ele é uma ferramenta do planejamento sucessório, mas ele pode trazer efeitos indesejáveis, e aí eu estou trazendo aqui um exemplo, de novo, falando da doação para marido e mulher, quando apenas um dos cônjuges possui filhos unilaterais e nenhum filho em comum. Então, aqui neste exemplo, nós temos que, se falecer primeiro o cônjuge que tem filhos, olha só a incoerência e a injustiça, os filhos dele não serão herdeiros, haja vista a cláusula de acrescer, né? Está indo para aquele cônjuge que não tem, inclusive, filhos. Lá para frente, o que vai acontecer? Os herdeiros desse cônjuge é que vai vir a ser o herdeiro do que deixou, né, da linhagem que veio o patrimônio. E aí se perde, né, o patrimônio dentro da família. Então, acaba sendo aqui esse absurdo aí. Então, a gente tem que enxergar um pouco dessa situação aqui. E uma das saídas que se vê para essa hipótese é que o casal, neste caso, nesses tipos de exemplo, que tem sido, né, agora cada vez mais comum na nossa sociedade, que eles, ao aceitarem a doação conjuntiva, renunciem, né, expressamente o direito de acrescer, porque em que pese ser marido e mulher, né, donatários conjuntivos, a cláusula de acrescer, como a gente viu lá atrás, é uma cláusula de direito dispositivo, é disponível, é patrimônio, é econômico, e se é assim, eu posso abrir mão, posso renunciar, tá? Então, nesse exemplo aqui, para a gente fica claro, né, um dos riscos aí do direito de acrescer. Um outro aspecto, né, que, assim, é recorrente, é essa questão tributária, se há ou não o tributo. Por quê? Quando você faz a doação, você já fez ali no ato da transferência o pagamento do ITCMD por inteiro, tá? Sobre todo o valor ali do bem imóvel. E quando lá na frente está acrescendo ao patrimônio do outro, a gente vê que está tendo uma transferência. E aí vem a polêmica. É passível ou não do recolhimento do ITCMD? E aí, meus caros, só consultando a legislação tributária de cada estado. Os tabeliães, em regra, já conhecem isso, né? Porque é o tipo de coisa que eles lidam aí com bastante frequência. Agora, fato é que mesmo que não se faça o recolhimento, quando bater o título lá no cartório de registro de imóveis para fazer o registro, vai ter nota devolutiva. Ou você já apresenta o título
com algum comprovante de isenção do ITCMD ou com o comprovante, tá? Então, aqui, a depender do estado que a gente esteja, temos que consultar aí a legislação. Mais fácil já consultar direto o tabelião, né, que ele já sabe, então já tem a minutinha, inclusive, deles pronta lá, aí é só a gente tirar a dúvida. Uma outra questão aqui, de ordem bem prática, né, você vê que agora eu estou trazendo tudo mais de ordem prática. O direito de acrescer entre cônjuges, né, o tal lá do marido e mulher, previsto no parágrafo 1º do artigo 551, deve ser averbado na matrícula? E o entendimento que tem predominado é que não, porque ele é um direito já decorrente da lei. Porém, quando for instituído para donatários que não sejam casados entre si, deve ser averbado, no caso lá dos irmãos, por exemplo, né? Agora, aqui vai um ponto muito importante, inclusive a doutora Fernanda também comentou sobre isso ontem. A gente sabe que, infelizmente, não era para ser assim, mas acaba acontecendo em algumas situações, de que nem todas as informações relevantes, constante dos títulos, né, das escrituras, são transcritas na matrícula. E aí, para que a gente possa oferecer uma segurança maior para o nosso cliente, quando estivermos lá trabalhando numa análise de caso, numa diligência, etc., nós devemos não só examinar a matrícula, mas também examinar o título, né, que deu aquele registro. Porque as pessoas, elas são humanas e, como tal, passíveis de erro. Às vezes pode, por uma culpa aí, né, pode de transcrever, não ter observado, às vezes, a depender do tipo de redação das escrituras, elas são, aliás, redação de escritura, ou coisa ruim de ler, né, porque é tudo coladinho, então tem que ter uma técnica realmente de redação de escritura, que ela seja um visual, que a gente consiga bater o olho e encontrar ali algumas coisas. Então, tem alguns que são um pouco mais caprichosos, coloca negrito, coloca caixa alta, coloca nome, né, para os parágrafos, então a gente consegue assim localizar melhor. E numa dessas pode acabar passando aí de não ir para o registro, para a matrícula, informações relevantes. E aí, considerando que o princípio, né, da concentração de dados na matrícula, a gente pode acabar tomando alguma decisão ou tentando o cliente a tomar uma decisão equivocada. E assim, né, ontem também a Fernanda comentou sobre isso e hoje eu reitero, em que pese esse princípio da concentração dos atos na matrícula, ainda é recomendável, é prudente que a gente continue tomando cautelas, porque custa menos, né, você tomar essas cautelas agora, no início, em que as partes estão ali ainda tendo diálogo nas negociações, entusiasmados, do que depois, né, ter que ficar desfazendo coisas, anulando atos, etc. É muito mais traumático e caro. E outra, e a gente não fica bem visto, né, perante o cliente, ele vai achar que a falha foi nossa, aliás, normalmente quem leva, né, a primeira porrada é o advogado, depois vem os órgãos públicos, vem os técnicos, vem os tabeliães e registradores aí. É possível, na doação conjuntiva, que um dos donatários renuncie ao direito de acrescer? Então, tá lá, o casal está recebendo a doação, né, em conjunto, e aí o marido fala, eu não vou querer esse direito de acrescer, não. E a esposa não fala nada. Não é possível, né, porque o que você está tendo ali é um patrimônio comum, e como tal não vai ser viável. Isso não prejudica a possibilidade do casal, e aí sim, conjuntamente, no ato de aceitar a doação, declarar expressamente na escritura a renúncia do direito de acrescer, né? Mas doando conjuntamente não dá só para um renunciar e o outro não.
Semelhante ao que a gente já tinha comentado anteriormente, na doação para um dos cônjuges, normalmente vem com essa expressão doa fulano, casado com cicrana. Então, casado com é doação unilateral. Porém, aqui a dificuldade fica fato de que eles são casados no regime da comunhão universal de bem e não tem cláusula de incomunicabilidade, ou seja, a gente sabe que não é tudo tudo que se adquire é de todos, não, mesmo na comunhão universal de bens existem aí a possibilidade de bens particulares, um dos exemplos está aqui, quando se recebe um bem, por exemplo, com cláusula de incomunicabilidade, que não compartilha, não comunica com outro cônjuge o benefício, aí, o patrimônio recebido. E aí a pergunta é, se nessa situação, porque vai existir a mediação aí, mas a pergunta é, vai existir também o direito de acrescer? E a doutrina, ela é majoritária no sentido de que não, que essa doação para ter o direito de acrescer, ela precisa ser conjuntiva, precisa ser para o casal. Dou para fulano e cicrana, fulano e cicrana. Aqui nós temos um pensamento, né, do registrador Lamona Paiva, lá de que é possível, mas não é realmente é um entendimento assim mais isolado, tá? E aí, concluindo aqui de forma mais objetiva, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, ele vai ter adquirido os 50%, né, a título de meação, vai se fazer o inventário com a meação dela, e a meação do cônjuge falecido vai ser inventariado para os herdeiros dele. E também aqui, né, só relembrando um pouquinho do conceito aqui do direito das sucessões, não vai haver a concorrência, né, do meieiro, porque não é um bem particular aqui, é um bem comum, né, ele está vindo pela comunhão universal de bens. Por outro lado, se houver apenas ascendentes, lembrando também dessa regra, o cônjuge sobrevivente aqui vai concorrer como herdeiro. Então, é aquela máxima do direito, né? Toda pergunta no direito costuma se começar com a resposta depende. Então, analisar todos esses pormenores aí. Volto a dizer, é um quebra-cabeça, assim, de muitas peças. Vamos ver o tempo aqui de novo. 27. Aquele exemplo, né? Até já respondi isso quando estava comentando o anterior. Na doação para os cônjuges e também casados aqui no regime da comunhão universal de bens, os dois são donatários. Aí a hipótese pergunta, haverá o direito de acrescer nesse caso em que os dois são donatários pela comunhão universal de bens? E aí aqui sim, entende-se que há o direito de acrescer, mas desde que, né, o casal não tenha renunciado no ato da aceitação a esse direito, ok? Como a gente já viu, o direito de acrescer é uma cláusula, é um direito disponível, então ele pode ser renunciado. Vamos agora, nos últimos minutos que a gente tem aqui, falar um pouco sobre o direito de reversão. Até aqui está sendo palatável, está dando para digerir, pessoal? Muito boa a aula, muito boa mesmo. Informações, assim, ótimas. Tá bom. Então, vamos continuar. O que é o direito de reversão, né? O direito de reversão, ele está lá previsto, voltando aqui à leitura do artigo, que agora eu já não estou mais com ele na tela, 547, dispõe o artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Então, esse direito de reversão
é a previsão de que o bem doado, na hipótese do donatário falecer antes do doador, não vai ser aberta a sucessão desse donatário e volta para o patrimônio do doador, né? Esta cláusula, ela é uma cláusula personalíssima, com a condição resolutiva expressa, né? Ou seja, sobrevivendo o doador ao donatário, regressa o patrimônio. No parágrafo único, diz que não prevalece essa cláusula de reversão em favor de terceiro. O que a gente tem aqui? Que, diferente do que dispunha o Código Civil de 1916, se morreu o donatário, eu não posso já, no ato em que eu faço a doação, as cláusulas dizer assim, olha, esse donatário, que essa cota que era dele, que esse patrimônio que era dele, passe, por exemplo, para o filho dele, ou passe para o meu outro filho, irmão dele, coisas nesse sentido. Não, ela tem que voltar para o doador. Se ele quiser depois fazer uma outra doação para uma outra pessoa, para um outro filho, coisa nesse sentido, ou para o neto, é um outro ato de doação. Agora, como eu disse, no Código de 1916 existia essa previsão. Então, a gente tem que ficar atento, porque se aparecer, né, aí, alguém com uma escritura dispondo dessa forma, ela vai ser cumprida, porque se trata de um ato jurídico perfeito e acabado, né? Então, em que pese ter sido instituída na vigência do Código Civil de 1916, e o fato acontecer agora, né, o óbito na vigência atual do Código Civil de 2002, ela vai ser plenamente exequível. Aqui uma outra situação também que gera bastante problemas, né, na prática aí, é de se vender bem recebido com cláusula de reversão, né, se é possível. E ela é possível, né, porque só não vai ser possível vender se tiver a cláusula de inalienabilidade, né. Agora veja, como a gente já comentou também outras vezes, quando nós estivermos analisando um caso em que a venda esteja sendo feita por alguém que adquiriu aquele patrimônio por doação, é muito, muito, muito importante que a gente analise, né, que analise a escritura, para ver se vai implicar, né, na consequência aqui de decisão desse terceiro aí de comprar. Por que disso? Porque se tiver a cláusula de reversão e o bem for vendido porque não está inalienável, qual vai ser o risco de quem está comprando? O de perder esse bem, porque existe o direito de sequela do doador, que se sobreviver ao donatário, ele vai ter o direito de volta. Então, o que seria aqui uma saída, né, para tentar resolver aí, ou eliminar esse risco, é de que o comprador, que está sendo assessorado por um de vocês aqui, e que examinou não só a matrícula, mas examinou também a escritura, e tem um conhecimento das consequências de uma cláusula de reversão, diga para ele, negocie com esse vendedor, que é o donatário, para que ele converse com quem tenha sido o doador dele, para que ambos, digamos assim, revoguem, cancelem essa cláusula de reversão. Então, aí o doador, né, ele comparece na escritura, renunciando o direito dele de reversão, e o donatário comparece anuindo. E é óbvio que ele vai ter interesse em fazer isso porque ele quer vender o imóvel, tá? Dessa forma, o comprador vai estar assim garantido. Do contrário, ele vai ser considerado um adquirente de má fé, porque a informação está lá.
Aqui, né, semelhante ao que a gente já falou também, na hora que fizemos a leitura, o bem recebido com cláusula de reversão fará parte do inventário do donatário pré-morto? E aí a gente vê que não, né, porque vai retornar automaticamente para o patrimônio do doador. E sem necessidade, volto a dizer, de fazer escritura nem nada, bastando um requerimento com o comprovante do óbito para fazer a averbação de que este fato aconteceu e a propriedade volta a ser do doador. Aqui, quando a gente já falei, eu adiantei, tá? Essa parte que significa não prevalecer cláusula de reversão em favor de terceiro, que é o que fala o parágrafo único, essa pergunta que acabou ficando meio fora da ordem, mas a gente já comentou, hoje a gente se deparar com uma situação assim, então ela vai ser resolvida como sendo possível em favor de terceiro. Então, se alguém perguntar para vocês, é possível a cláusula de reversão em favor de terceiro? Aí qual vai ser a resposta? Depende. Depende do quê? Se foi instituída na vigência do Código Civil de 1916 ou não. Aqui uma outra questão também interessante, né, que a gente não vê muito na prática, mas eu costumo dizer que eu sempre recebo essas coisas meio diferentes, né? O que é tranquilo, meio que parece que foge aqui de mim. Então, esses doutrinadores, o Nelson Rosenwald, o Carlos Roberto Gonçalves, mesmo o judiciário, eles já vêm entendendo que é possível sim. E por que disso? Porque o artigo 547, semelhante, né, a quando falava lá da cláusula de acrescer para marido e mulher, acontece aqui também de ser um rol exemplificativo. Então, ele diz, o doador pode estipular que os bens doados voltem aos seus patrimônios se sobreviver ao donatário, né? Mas não, você pode estabelecer essa cláusula de reversão para a hipótese que também não seja a morte, né? Você pode prever, por exemplo, um prazo para que isso aconteça, para que esse patrimônio volte para você. Por exemplo, esse patrimônio fica com fulano até que ela esteja fazendo a faculdade, morando no interior, depois disso ela não precisa mais, aí volta para cá, o meu patrimônio retrocede para mim, né? Essa situação também, ela já foi objeto de decisão judicial, já bem antiga, vejam vocês aí, em 2008, então fica aqui também esse exemplo, né, para a gente poder negociar melhor essas cláusulas especiais quando a gente estiver dando a consultoria para o cliente. Bom, um outro exemplo de que a cláusula de reversão ela não acontece só em decorrência do óbito, é que no âmbito administrativo, conforme previsto aí no artigo 17, parágrafo 4º, né, da Lei de Licitações, 8.666/93, existe essa previsão de que os municípios doam imóveis para empresas, né, com o encargo de gerarem empregos ou construírem prédios a bem do interesse público, e colocam esta cláusula de reversão como sendo uma garantia do cumprimento desse encargo. Então, depois, eu recomendo aí, quem tiver mais curiosidade, ou que, de repente, até atue na esfera do direito, tá. Então, até a doutora Fernanda deve reconhecê-la. Ela me mandou, quando me deu essa designação de falar sobre a doação, ela já me mandou também uma questão polêmica aqui, né? De que, tratando-se de doação de bem comum do casal em mancomunhão, com cláusula de reversão, e ela coloca dado o exemplo para saber qual é o posicionamento. Então, aqui, a ideia coloquei até como exemplo mesmo para ficar mais fácil, tá? Então, vamos ler aí. João e Maria, então, um casal, casados entre si, doam a Pedrinho, imagine que Pedrinho seja o filho deles, um imóvel da comunhão patrimonial do casal, com cláusula de reversão, ou seja,
o casal está casado na comunhão parcial de bens ou até universal de bens, não importa, está na mancomunhão, ou seja, um imóvel que é de um casal que adquiriram em conjunto e que estão fazendo a doação. E a pergunta que vai gerar a polêmica é: Maria falece, a doadora, e veja que aqui não foi o donatário que faleceu, foi o doador que faleceu, e aí depois da doadora falecer, falece o donatário. Então, nós temos aí duas sucessões. A pergunta é: aquele que sobreviveu, né, o cônjuge sobrevivente aí, João, vai ter uma reação. E como não podia deixar de ser, doutora Fernanda, há controvérsias, tá? Mas a tese predominante, pelas buscas aqui que a gente fez, inclusive assistindo às aulas aí do professor Salomão, é de que predomina que apenas a metade vai reverter para esse cônjuge sobrevivente. E o fundamento é de que a reversão, ela subentende a volta a cada doador exatamente daquilo que ele doou. Então, com a morte do primeiro cônjuge, ocorreu a partilha pela Saizine, né? A propriedade pela sucessão, e os direitos, né, que uma pessoa que morre deixa, ela acontece no momento da sua morte. O processo de inventário depois é um procedimento só de formalização, de regularização daquilo, mas não da constituição do direito em si, tá? Então, por essa razão, a mancomunhão, ela teria sido extinta lá com a Saizine, surgindo no seu lugar o condomínio, e aí a razão, então, de voltar apenas aquilo que aquele cônjuge teria contribuído na doação. Aqui também a questão tributária, a gente remete à mesma referência lá do direito de acrescer, tá? Então, vai depender da legislação tributária de cada estado, e, na dúvida, deve submeter a questão à Fazenda Estadual. Eu rapidamente fiz uma pesquisa na lei pelas expressões reversão e direito de acrescer, e aqui no estado de São Paulo não localizei nada, tá bom? Bom, deixa eu ver o tempo. Estamos nos últimos minutos, então eu vou passar rapidinho aqui no exemplo que eu havia dito para vocês, que eu estava deixando aqui como um bônus, tá? Que foi daquele caso que nós falamos, da cliente que me procurou com a questão da doação conjuntiva, para doar para os filhos, né, conjuntamente. Então, trago aqui os institutos, o relato do caso prático, né, os fatos aqui, para que fique bem relembrado qual é o contexto e como que a gente resolveu. Então, eu conto aqui a história, né, do que aconteceu lá, o tabelião resistiu à orientação, né, que a gente deu, etc., e colocou esta cláusula aí. Eu acabei transcrevendo lá da escritura a cláusula para vocês verem exatamente em que palavras ele usou. E, além de, depois disso, ainda reforçou que eu estava orientando o cliente para uma coisa assim que ele nunca tinha visto. Aí, nós apresentamos para o registro. Aí veio também a nota devolutiva, né, com essa justificativa aí, quando ele fala que a previsão do direito de acrescer era apenas para marido e mulher, e a gente, então, conseguiu ultrapassar, né, essa resistência, demonstrando argumentos e provas de que o judiciário já tinha decidido em outra suscitação de dúvida sobre uma questão similar. Aí aqui a gente apresenta, inclusive, informações sobre como fazer uma suscitação de dúvida, quais os fundamentos jurídicos, né, onde você vai encontrar o regramento para fazer a suscitação de dúvida. Aqui a gente acaba demonstrando como que ficou o registro, tá? Depois de toda essa maratona aí, ok? Eu tirei aqui os dados de sigilo,
E vejam vocês que, inclusive, nessa primeira parte, o registrador, ele menciona o processo que eu citei, né, e juntei o inteiro teor do acórdão para ele. Também, já que estou falando da suscitação de dúvida, algumas polêmicas sobre a própria suscitação de dúvida, questão de prazo, né, se é necessário que a suscitação de dúvida não se confunde com mandado de segurança, enfim, traz aqui umas informações específicas sobre isso. A questão é que esse está sendo aqui trazido só como complemento do exemplo, né, dessa cláusula especial de doação, mas este assunto, inclusive, foi tema de uma apresentação exclusiva sobre isso. Então, lá, naquela apresentação, a gente conseguiu falar com mais detalhes, mais devagar, foi uma apresentação para interagir melhor, tá? E daqui por diante, então, a gente tem efetivamente uma minuta do requerimento que eu fiz para o registrador, tá bom? Ó, passando os fundamentos, tal, trazendo aí os recortes das decisões que eu estava usando. É isso, gente. Acabamos. Deixa eu deixar de compartilhar a tela para eu poder voltar a ver vocês. Tá compartilhando ainda, Jô? É. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Você colocou parar de compartilhar? Sim, para a apresentação. No... Peraí, vamos fazer de novo. Aqui. Acho que deve ser a internet, Jô. Em alguns momentos da apresentação, não sei se foi, mas acho que foi geral, deu uma travadinha, mas eu acho que foi alguma coisa na internet, mas deu para todo mundo ouvir, né? Em alguns momentos, aí eu acho que talvez seja a internet. Também, em alguns momentos. É que a doutora Josefa já havia comentado que ela ficou o dia sem internet e está usando uma internet. Mas deu para a gente super entender. Só alguns momentos deu uma travadinha, mas a gente entendeu tudo. Agora sim voltou. Agora eu não estou te vendo. Não sei se só eu. Vocês estão vendo a Josefa? Não, né? Eu acho que só tá a fotinho dela do perfil. Então, acho que a internet estava esperando a apresentação. Porque agora você sumiu, Jô. Eu acho que não dá nem para ouvi-la. Será que ela está ouvindo? A internet deu os últimos suspiros. Então, estava esperando acabar. Ela estava assim, ó, levando. Eu acho que ela não está nem nos ouvindo. Foi no tempo exato, hein? Pois é. Eu vi aqui, ninguém mandou nenhuma dúvida. Agora eu não sei se ela está nos ouvindo, talvez ela saia e entre de novo. Vamos ver se é. Jô, tá ouvindo?